Boa noite. Estamos aqui nos preparando para a nossa live para conversarmos um pouco sobre o cenário da supervisão clínica no Brasil com o nosso querido Dr. André Moreno. Vamos conversar hoje aqui sobre o cenário da supervisão clínica no Brasil. Uma alegria muito grande ter vocês conosco. O André entrou aqui. Deixa eu ver. André, já mandei a mensagem, deixa eu ver se eu fiz certo. Aceitar. Ei, Pronto. Ju, boa Ei, meu noite. querido. Boa noite, pessoal. Olá, Boa noite. Tudo bem? Vamos esperar o tudo pessoal bem com chegar você? aí. Vamos lá. Tudo jóia. Essa noite aí vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que eu amo tanto. Você também, né, André? Esse tema que Pois nos é, faz fascina, tanto que está parte. que tá nos convidando a tantos desafios, mas também tanta coisa boa, né? Verdade, Ju. E uma boa oportunidade, né? Aproveitar o feriado aí para a gente falar desse tema tão Conversar um pouquinho aí. importante para a nossa formação. E ter oportunidade aí também de discutir, né, com quem tiver interesse, né, de conhecer um pouquinho mais sobre o cenário de supervisão, sobre como essa é uma experiência, né, formadora muito importante, acho que no nosso desenvolvimento. Então, tá aqui hoje é muito bom. Muito bom. Vamos esperar só mais um minutinho para a gente começar. E eu não sei se todo mundo já conhece o André, né? Mas eu gosto sempre de falar um pouquinho dele. Primeiro que eu sou fã do André, né, gente? Assim, eu só trabalho, só converso com quem eu sou fã. Eu sou fã do André. O André, então, é doutor em saúde mental, mestre em psicologia, especialista em TCC, com projetos maravilhosos aí saindo, eu estou acompanhando cada coisa mais legal aí, né? E consultor em saúde mental, coordenador aí comigo dessa formação em supervisão que nós estamos, assim, eu particularmente estou muito feliz e, assim, é um sonho realizando um sonho. Muito bom estar com você, André, nesse projeto, muito bom estar com você nessa noite. E eu queria que você também falasse um pouquinho mais aí, antes da gente começar com o nosso bate-papo aqui. Sim. Na verdade, para contar um pouquinho da história para o pessoal, né, Ju, a gente começou a discutir esse tema, o Espaço Integrar trouxe a discussão desse tema sobre supervisão há algum tempo atrás, né, em alguns encontros de supervisores. A gente tem discutido isso mensalmente com outros supervisores de Minas, né? Mas a gente sempre fala da importância de termos um critério formador, né, também de perspectivas, né? E a ideia é que a gente possa tentar quebrar um pouco do modelo de aprendizagem muito tradicional de supervisão que a gente já comentou, que é parte do cenário brasileiro, que é o aprendizado na marra, né? Ou seja, eu não tenho muito modelo, muito material, muita experiência, eu já tenho que ali, muitas vezes quando surge uma oportunidade, né? Ou quando eu tenho um emprego que exige, ou quando eu passo a ser consultado por outras pessoas, a perspectiva de supervisão ela aparece, mas não com uma formação sólida para acompanhar, né? Então, a ideia da gente pensar na formação é justamente esse ponto, né? Mas acho que antes da formação a gente vai discutir um pouquinho sobre o trabalho, né? De maneira geral, de como é a supervisão, ao que ela serve, enfim, né? De maneira geral, para discutir um pouco mais a respeito, né, desse tema. Isso mesmo, André. Então, assim, boa noite para todo mundo que está chegando aí, né? E vamos começar, então, essa conversa aqui, eu e o André. A gente gosta muito de conversar, então a gente resolveu vir aqui conversar com vocês, assistindo a conversa. Vocês fiquem à vontade para perguntar, né? Fazer algum comentário. Mas eu queria, então, André, que a gente começasse essa nossa conversa, você definindo para a gente, vamos pensar juntos aqui, o que é supervisão? Acho que a supervisão ela vem responder uma demanda, Ju, de formação de profissionais de saúde de maneira geral, né?
ela é basicamente um modelo pelo qual eu tenho um parâmetro se eu estou conseguindo colocar em prática o que eu deveria estar colocando em prática, né? Se a gente coloca isso dentro do cenário da psicoterapia, é o supervisor que vai, de certa maneira, dar um parâmetro de atuação para o terapeuta de maneira geral, considerando uma especificidade do desenvolvimento em terapia de maneira geral, que a gente não costuma ter muitos modelos experienciais, né? Eu sempre faço uma comparação, se a gente vai olhar para os modelos de residência médica, por exemplo, ou de aprendizado dentro da faculdade de medicina, a gente tem lá situações onde o aprendizando, né, a pessoa que está desenvolvendo o aprendizado, ela é supervisionada ali na prática, né? Ela vê alguém sendo o atendimento realizado, depois ela atende enquanto outra pessoa observa, né? Coisas muito tradicionais da prática médica, e quando a gente traz para o formato da psicologia, a gente perde muito essa perspectiva, né? A gente teve poucas oportunidades, quando teve, de observar um atendimento começo, meio e fim, né? Ou seguir um paciente, observar os atendimentos de um outro paciente. O trabalho de início, né? O trabalho de formação em qualquer prática de psicoterapia, ele é basicamente um tiro no escuro, né? No começo, onde a pessoa tem alguma formação teórica, mas que a prática em si, ela vai se delimitar num formato muito solitário, né? Do enfrentamento dela com ela própria, já tendo a responsabilidade frente ao paciente. E a supervisão, ela vem, então, nesse critério, né? De unir várias das perspectivas, que a gente vai comentar daqui a pouco quais são, mas várias das perspectivas na tentativa aí de trazer para a pessoa que está em desenvolvimento dentro do campo perspectivas de desenvolver habilidades e parâmetros sobre o que seria o atendimento clínico adequado, né? Eu acho ótimo como você usa essas duas palavras, parâmetro e habilidades, né? Assim, porque define bem para mim, eu compreendo bem, né? Quando eu penso que a supervisão é um espaço, então, de criar esses parâmetros, de treinar habilidades, né? Algo mesmo de formação continuada, né? Para criar essa expertise, né? Isso que você disse do modelo médico, né? Que tem aí o período que eles fazem a tal da residência, né? Assim, tem esse nome, assim, clássico. E na verdade, nada mais é do que esse contato direto, né? Com o fazer profissional. E eu particularmente senti muito falta disso na psicologia. Então, quando você fala de parâmetros, fala de habilidade nesse processo de supervisão, isso me aquece muito o coração e me abre uma série de possibilidades. E aí, André, eu queria que você falasse para a gente o papel da supervisão, né, dentro das práticas baseadas em evidência. Esse é um tema que tem sido, felizmente, bastante discutido, né, Ju, atualmente. A gente conseguiu, acho que, formalizar, trazer para o cenário a discussão das práticas baseadas em evidência, que nada mais é do que trazer um raciocínio clínico baseado nas melhores evidências científicas possíveis para compreender a evolução de um possível caso, né? Então, a ideia das práticas baseadas em evidência é que o clínico vai tomar uma decisão pautado no que a gente tem de melhor evidência para aquele caso em específico. E muitas das vezes, esse é um processo que vai esbarrar diretamente na habilidade do clínico, né? Não adianta só eu ler uma pesquisa, por exemplo, que indica que um procedimento específico ele é melhor para tratar um paciente, né? Vamos dar um exemplo. Então eu vi aqui num estudo clínico randomizado que a ativação comportamental, por exemplo, tem um papel importante no desenvolvimento e na melhora de sintomas de pacientes deprimidos. Ok, eu li sobre ativação comportamental e eu entendi mais ou menos o que ela faz, né? Quais são as bases teóricas, como eu consigo organizar isso com o paciente. Mas eu não tenho experiência, né? Eu não tenho a maneira de como trazer aquilo da literatura para a minha prática profissional em si. Então, o que a gente vai observar? Que a gente tem um grande gargalo aí, né, na maneira de como a gente vai trabalhar as práticas baseadas em evidência, que é a habilidade do terapeuta em si, né? E aí, nesse sentido, a gente tem uma importância ainda maior
da prática de supervisão, principalmente a prática de supervisão que traz esse olhar, né, das práticas baseadas em evidência. E aí a gente tem, né, algumas das perspectivas da supervisão que vão preparar, então, o terapeuta de maneira geral para conseguir atuar e praticar aquilo, né, que ele observou na literatura como um dos pontos importantes, né? Então, acaba que a supervisão ela faz esse meio do caminho, né? Ou seja, ela transforma algo teórico necessariamente em algo prático, que é fazer essa leitura para quais habilidades eu preciso desenvolver e como eu vou fazer esse desenvolvimento dentro de alguns parâmetros clínicos, né? Quando a gente fala, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, então não é só aplicar a psicoterapia, né? Mas eu conseguir aplicar aquilo que eu entendo que faz parte, né? Que se filia dentro daquela perspectiva teórica em específico, né? Então, esse é um dos pontos importantes da gente discutir justamente por essa potencialidade, né? Falar de práticas baseadas em evidência fica um discurso muito bonito na teoria, né? Se a gente não tem bons profissionais para aplicar na prática, né? Porque, de fato, o que traz a força da evidência na ponta final é a habilidade prática, né? A habilidade clínica do terapeuta, né? E o cenário de supervisão é o cenário ideal onde a gente tem o desenvolvimento dessas habilidades, né? Muito bom te ouvir, André. E assim, eu vou pensando nos estagiários do espaço, na equipe que a gente tem, né? Tanto a equipe júnior quanto a equipe pleno. E a gente sempre fazendo essa reflexão, a supervisão como espaço de treinar esse raciocínio clínico, né? Trazer a teoria para a prática, compreender a evolução, né? Ou não, dos pacientes, né? Então, assim, é muito bom ouvir essas palavras, assim, que fica ressoando aqui na minha cabeça e me faz pensar um tanto de coisa, né? De contribuições que a supervisão pode, de fato, da diferença que a supervisão pode fazer na formação de um profissional, né? Muito bom. Perfeito. A gente tem alguns parâmetros, né, Ju, que ajudam nesse sentido. A supervisão ela acaba cumprindo alguns desses papéis, né, nessa tradução, né, da teoria para a prática. O primeiro deles, se a gente for pensar de uma maneira geral, eu gosto de usar a palavra curadoria, né? Ou seja, um supervisor geralmente é alguém que vai fazer uma curadoria da literatura em específico. Por quê? Obviamente, né, com a quantidade de material que a gente tem, com a quantidade de publicações que saem enfim, né, com a pluralidade de fontes que a gente tem, é muito fácil a gente se perder dentro desse caminho, né, de construção de conhecimento, né? Então, uma das perspectivas que a gente encontra na supervisão uma primeira delas, essa curadoria, né? Ou seja, alguém que vai te fazer uma exibição controlada um pouco da literatura, né? Olha, então, acho que esse material te ajuda mais que esse, acho que esse aqui, a metodologia é mais sólida do que essa outra, acho que por esse caminho aqui a gente vai colher frutos melhores do que o outro. Outro ponto importante, né, além da curadoria, a gente pode citar a modelação, né? Ou seja, a supervisão ela é em si também um espaço de aprendizado e treino de habilidades clínicas, né? Então, ela é um momento em que eu consigo não só ler, né, a literatura, mas que eu consigo treinar como eu vou colocar aquilo em prática, né? Então, por exemplo, em vários momentos das supervisões, a gente discute roleplays, por exemplo, faz roleplays com os pacientes, com os supervisionandos, com os terapeutas, para que eles tenham a oportunidade de colocar em prática, né? E não só de atender aquela perspectiva importante. A gente tem também outra perspectiva, né? Outro desenvolvimento importante, além da curadoria e da modelação que a gente comentou, que é a própria perspectiva de desenvolvimento profissional, né? Em vários momentos, quando a gente está discutindo supervisão, a gente está discutindo adequação de mercado, a gente está discutindo público-alvo, a gente está discutindo ética na psicoterapia, a gente está discutindo valor de sessão, quanto que cobra, né? Por que cobrar de um jeito ou cobrar de outro. Ou seja, esse papel formativo
do terapeuta é também um dos elementos muito úteis na perspectiva da supervisão, né? E uma última delas, talvez a mais importante nessa hierarquia, é o desenvolvimento de habilidades, né? Então, é a partir da supervisão que eu vou aprender habilidades necessárias para a prática terapêutica de uma maneira que se conecte, então, com as necessidades dos meus pacientes. E um outro ponto ainda mais difícil de se desenvolver, que é desenvolver isso de acordo com as minhas próprias perspectivas, com o meu jeito de intervir, né? Uma boa supervisão, ela tem muito dessa perspectiva. Eu vou te mostrar como faz, a gente vai treinar como faz, eu vou te dar literatura como faz, para que você consiga traduzir isso tudo em uma maneira de fazer do seu jeito, dentro da sua perspectiva, né? E esse é um outro ponto muito importante, né? A ideia de que a gente sai desse formato, né, só de discussão e passa para um formato de desenvolvimento de habilidades mesmo, né? Então, toda a supervisão, de maneira geral, ela segue uma agenda, né? Ela segue uma maneira de considerar o desenvolvimento de habilidades pontuais para alguma área de especificidade, né? Quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental, isso fica ainda mais fácil pelos parâmetros, né, que a gente tem de desenvolvimento, mas, inclusive, dentro de algumas sub-áreas que a gente pode pensar, né? Então, olha, eu posso ter um bom desenvolvimento para terapia de maneira geral, né? Eu sou um bom psicoterapeuta na média, mas quando eu pego casos de pacientes deprimidos, eu vejo que eu patino muito mais do que pacientes com ansiedade. Ok, então é importante olhar isso como uma possibilidade de desenvolvimento para a gente poder trabalhar aí, então, esse caso específico, esse cenário específico, né? Você falou de funções, né, das diversas funções da supervisão, assim, me conta um pouquinho aí também dos formatos, né? Quais são os formatos principais? Acho que você foi falando também de alguma forma aí, né? Desses formatos e modelos de aprendizagem, né? Formatos principais de supervisão e esses modelos de aprendizagem que eu acho que você já começou a falar, inclusive. Quando a gente discute a maneira de usar essas funções que eu estava comentando, né? Ou seja, a curadoria, a modelação, o treino e desenvolvimento de habilidades e a mentoria profissional, né, de maneira geral, o desenvolvimento formativo, a gente vai adequar isso de acordo com as necessidades e contextos, né, da supervisão de maneira geral. Então, a gente pode pensar que, primeiro, eu vou separar em dois grupos aqui, Ju. Vamos falar de uma supervisão contínua que vai olhar para desenvolvimento de habilidades do terapeuta em si, enquanto a gente tem do outro lado algo que eu nem costumo chamar tanto só de supervisão, que é a tal consultoria de casos, né? O que é a consultoria? Vamos lá. A supervisão... Nós somos mais acostumados com isso no Brasil, né? Assim, quando eu falo em formação de habilidade, hein? Ótimo você falar sobre isso. A supervisão, ela tem esse papel, né, de olhar para o desenvolvimento das habilidades que o terapeuta tem para um caso em específico, né? Então, eu vou pegar o jeito que esse terapeuta trabalha, eu vou compreender dentro daquele jeito quais lacunas aquela pessoa tem para ser desenvolvida, eu vou olhar para um outro lado, quais as necessidades daquele paciente, para um terceiro lado, para quais evidências de literatura a gente tem, né, para o que a gente indica como mais importante, eu junto isso tudo e desenvolvo um programa de desenvolvimento de habilidades através da supervisão que vai, então, tornar esse terapeuta cada vez mais proficiente, né, na prática que ele está tentando utilizar. Daqui a pouco eu vou usar um pouco mais dessa palavra proficiência, porque eu acho que ela explica bem um pouco do modelo que a gente vai comentar de supervisão. E de um outro lado, né, não tem um mais importante que o outro, mas tem a necessidade de cada um deles a respeito da consultoria de casos, né? Quando você me pergunta, olha, tem como eu supervisionar 5 casos em 1 hora? Eu vou te responder, não. Mas tem como eu fazer uma consultoria de 5 casos em 1 hora. Eu consigo pegar
pontos iniciais daquele caso, te indicar a literatura, te indicar o que de principal é feito para aquele ponto e quais habilidades eu espero que você tenha para dar conta disso, né? Esse formato de consultoria, ele também é possível dentro das mais diversas perspectivas, né? Mas é importante a gente separar as duas questões, né? Geralmente a supervisão ela tem esse ingrediente formativo, né? Essa escadinha que a gente vai subindo, né? Até a gente conseguir desenvolver essas habilidades de maneira geral. Esses formatos também, né? Dos 2 pontos, a gente pode dividir eles nas mais diversas perspectivas, né? A gente pode citar aqui basicamente 2 formatos, né? O formato individual, onde eu vou trabalhar aquilo dentro daquela perspectiva daquela pessoa em si, e o formato em grupo de supervisão, né? Tanto supervisão quanto consultoria dá para fazer das duas maneiras. O formato individual, ele tem um olhar mais específico para o desenvolvimento das habilidades de uma pessoa em si, e para um olhar das necessidades mais claras do caso daquela pessoa, enquanto a supervisão em grupo, além dessas possibilidades, ela costuma ser um ambiente muito rico de aprendizagem vicária, né? Ou seja, que eu vou aprender com o que outras pessoas estão passando, com o que outras pessoas estão vivendo, e, inclusive, ter, como a gente estava citando antes, uma palavra importante, né? Parâmetros para as minhas habilidades. Ou seja, eu vou conseguir tirar ali daquele modelo, daquele horário, né? Uma ideia de que, olha, eu achei que eu sabia fazer psicoeducação sobre transtorno do pânico, até eu ver meu colega fazendo no meu grupo de supervisão, e eu percebi que eu faço bem parecido dele e o supervisor corrigiu, né? Indicou várias coisas que poderiam ser melhores nesse cenário. Ou seja, isso sou eu aprendendo através da aprendizagem direcionada de outra pessoa, né? Então, esses são pontos bastante interessantes aí dessa perspectiva, porque a ideia, né, quando a gente considera esse papel do supervisor, a gente considera todas essas potencialidades, né? Alguém que consegue trabalhar nesses diversos formatos, né? E consegue trazer para a prática do supervisionando a riqueza que o ambiente de supervisão favorece, né? E aí, André, eu fico pensando aqui, né? O quanto que é importante quando você fala desse programa de desenvolvimento de habilidades, né? O cenário individual, né, da supervisão individual é rico, claro, a gente vai fazer aquilo ali pensando nas diferenças individuais, daquele supervisionando, né, e tal. Mas o quanto que o grupo também possibilita, né, a desenvolver a capacidade de generalização, né, assim, o quanto é importante. Tá ali falando de um caso, ele está ali pensando nos seus casos, né, aquele que está ali observando, né, e fazendo construções, assim, consolidando informações e construindo conhecimento a ponto de generalizar. Então, assim, nada contra a consultoria de caso, inclusive no Brasil, até pouco tempo a gente vivia disso, né? Então, assim, não vamos cuspir no prato que comemos, né? Só precisamos avançar um pouco mais, né? E tudo bem se precisar, né? Mas a ideia é que a gente precisa avançar um pouco mais, porque ainda tem uma questão que me chama a atenção, assim, às vezes a consultoria de caso fica um tira-dúvidas, né? E aí a gente ainda tem que tomar cuidado para isso. Uma coisa é consultoria de caso, outra coisa é tira-dúvida, né? Tira-dúvida não é nem consultoria de caso, não é nem supervisão, né? Então, assim, não estou dizendo que o tira-dúvida não é importante, mas aí dizer que uma supervisão é baseada em tira-dúvida, né? Eu, assim, posso estar sendo um pouco radical, mas eu temo muito esse lugar, né, da supervisão como tira-dúvida, né? Porque a ideia, a gente fala, é desenvolver também no supervisionando essa autossupervisão. E como que ficar tirando dúvida vai desenvolver essa competência de se autossupervisionar, né? De se auto-observar, de generalizar, de construir e consolidar conhecimento, e esse programa de desenvolvimento de habilidades que você fala aí, que eu achei maravilhoso, né? Então, nessa perspectiva, conta pra gente um pouquinho aí sobre modelos de aprendizagem, porque o tira-dúvida né? Vai passar informação, tem o seu valor, não estou querendo falar mal de nada e de ninguém, mas a ideia é que a gente possa ampliar a nossa formação continuada enquanto terapeutas, né? Ótimo, Ju. Até porque, vou até expandir um pouquinho dessa questão, se a gente for pensar no processo que leva a uma dúvida,
talvez a sua maior dificuldade esteja onde você não está vendo, né? Ou seja, você não vai conseguir observar ela, por exemplo, ao trazer ela através de uma dúvida, de uma pergunta, né? Você vai ter que ter alguém que está olhando para as suas habilidades e para os casos que você relata, para conseguir ver naquela maneira como você relata o caso, um ponto importante de uma habilidade que precisa ser trabalhada, né? Tem até alguns dados de literatura que são muito interessantes disso. Quando eu trabalho com transtornos de personalidade, por exemplo, pacientes com personalidade obsessivo-compulsiva, supervisionandos costumam levar menos esses casos para supervisão do que outros casos. Por quê? É um caso de um paciente que, como a gente já tem mais dificuldade de conexão afetiva, porque é um caso com restrição afetiva, geralmente eu acho que está tudo funcionando, até não está, né? Ou seja, eu acho que está tudo indo bem até o momento em que esse paciente rompe, né? Até o momento que esse paciente abandona. E aí tem um ponto interessante, porque é justamente o processo de supervisão que consegue olhar para esses casos onde nem dúvida eu tenho, né? Onde nem formalizar o que eu estou fazendo certo ou errado eu consigo, né? E torna isso, né, um ambiente muito, muito importante dentro dessa perspectiva. E aí eu já trago isso para uma outra discussão, né, Ju, que é quem é a pessoa do supervisor que vai, então, fazer esse trabalho, né? A gente tem hoje, ainda, né, no Brasil, um formato de desenvolvimento de supervisão muito baseado na ideia das habilidades pessoais, né? Olha, a pessoa X, ele é um profissional mais experiente, mais competente, e por essa expertise eu quero ir lá aprender com esse profissional. Então eu vou fazer uma supervisão com alguém que eu tenho uma referência, com quem eu indico. E muitas das vezes, né, não raro, discute-se pouco sobre a formação desse supervisor para trabalhar com esses critérios em específico, né? Por quê, pessoal? Olha como isso é importante, né? Se eu não tenho um supervisor com formação específica para aquela área, né, que não consegue, que não teve um momento teórico, técnico, de parar para estudar o que é a supervisão, né? Ou seja, ele ensina aquilo que ele sabe fazer. Uma das grandes possibilidades que a gente vê é que ele vai transmitir a você vieses do que ele faz, né? Claro, todos nós temos vieses importantes na maneira como a gente constrói a nossa visão do mundo. Mas o parâmetro é a formação técnica que diminui esses vieses, né? Então, pensar num supervisor que tem um aspecto formativo por trás, né? Ou seja, que cursou de alguma maneira, que lê a respeito, que se desenvolveu na habilidade de dar supervisão, mais do que ser alguém, um terapeuta experiente, isso é muito importante, né? Porque uma coisa, por mais que possa parecer consequência da outra, não é, né? Um bom terapeuta não necessariamente será um bom supervisor, né? E aí eu também dou um exemplo a respeito disso. Bons motoristas não necessariamente ensinam bem pessoas a dirigir, né? Só quem já tentou ensinar alguém a dirigir sabe da dificuldade que é fazer essa tarefa, que parece simples para quem já dirige há um certo tempo, né? E é justamente sobre isso que a gente está discutindo quando a gente fala da pessoa do supervisor, né? A ideia de que eu tenho que ter alguém com esse olhar técnico, né, desses parâmetros a serem desenvolvidos, né? E aí, nesse sentido, quando a gente traz para modelos de aprendizagem, né, discutir um pouco quais processos eu posso trabalhar para ter esse acesso, né, para ter essa formação de supervisão. Vou citar 3 modelos de aprendizagem aqui e como é importante a gente considerar todos eles no aspecto formador, né, da pessoa que vai estar trabalhando. A gente tem a aprendizagem declarativa, né? Ou seja, então é importante que eu tenha leitura e conhecimento construído a respeito daquilo, né? Ou seja, que eu me dedique na literatura a respeito de supervisão, né, Ju? A gente é expoente de um grupo que, felizmente, tem feito isso incansavelmente ao longo de quase 2 anos, né? E acho que isso é importante, ou seja, a ideia de que nós estamos sempre buscando material para ter esse critério declarativo, né? Lendo sobre supervisão, lendo sobre escalas que medem competência,
lendo sobre formatos de como trabalhar em supervisão, ouvindo pessoas importantes falando a respeito desse critério, né? Ou seja, é a ideia de que existe muita informação disponível a respeito de como a supervisão pode ser melhor ou pior, né? Ou seja, que eu possa ter outros parâmetros formativos que não só o meu próprio. A gente tem um outro perfil de aprendizagem, que é a aprendizagem procedural, né? Ou seja, é a aprendizagem de saber fazer. Como a gente estava dizendo agora há pouco, eu posso ser um grande teórico na área, né? Eu posso ter muitos conhecimentos a respeito, mas na hora de conseguir fazer, eu posso ter uma dificuldade importante na hora de colocar isso em prática, né? Então, a ideia do conhecimento procedural eu preciso de um espaço formativo para colocar em prática aquilo que eu discuto, né? Aquilo que eu aprendo. Porque senão essa aprendizagem vai continuar sendo teórica, né? E de maneira bastante clara, se eu não tiver um espaço específico de treinamento. E a gente tem uma terceira aprendizagem, se a gente pode chamar assim, que são as habilidades metacognitivas, né? Ou seja, que é a ideia de saber o quanto eu sei a respeito disso, né? E isso também é uma outra discussão bastante importante, porque quando a gente não tem esse tipo de visão metacognitiva, né? Então, quando você trouxe, Ju, a ideia de um terapeuta que sabe olhar para o próprio aprendizado, né? Fazer a autossupervisão, como a gente comentou, né? A gente quer desenvolver também em supervisores a habilidade de fazerem uma autossupervisão, ou seja, né? De avaliarem o quanto, dentro de um critério de desenvolvimento, eles conseguem avaliar se estão mais ou menos desenvolvidos naquelas habilidades em específico, né? E esse é um dos pontos também importantes. Então, quando a gente tem essa tríade, né, esses momentos de aprendizagem, a gente consegue pensar, então, né, num ambiente de formação que ele seja amplo, né, e que ele traga a perspectiva de dizer que alguém que passou por essa caminhada tem, né, aí as habilidades, então, para cumprir essa função tão importante, né, que a gente estava comentando. E acho que aí surge, então, né, Ju? Pode falar, desculpa. Não, mas assim, tá vindo a minha memória aqui, uma experiência pessoal, assim, que um dia alguém me ligou e falou assim, uns anos atrás, eu queria fazer uma supervisão com você. Eu falei, mas como assim você quer fazer a supervisão comigo, né? Não, porque a gente vê, você tem desenvoltura, você já tem tempo de formado, e usou esse critério, né? A pessoa, eu não oferecia esse serviço, a pessoa que me... Mas eu dar a supervisão? Mas como assim? E eu falei, gente, mas deixa eu procurar saber como é que eu posso dar a supervisão. Eu falei assim, não, deixa eu pensar um pouco nisso, né? Assim, mas deixa eu ver, assim, onde que estava, em qual curso que eu fiz que eu podia ser supervisor? Mas a pessoa me diz, é porque você tem tempo de formado e eu vejo que você tem desenvoltura clínica. Acho que ela usou até essa palavra, desenvoltura clínica, né? E eu fiquei tão incomodada com isso que eu pensei, mas por que eu posso ser supervisora? Onde que eu estudei isso? Onde que eu li isso? E aí, na época, André, eu fui procurar a leitura, assim, eu acho que eu encontrei 2 artigos, foi muito, assim, em português, né? Claro. Sim. E aí, curso, assim, eu acho que eu encontrei 2, assim, né? Um que estava abrindo a primeira turma, né? O pessoal do InterCC. Eu falei, gente, mas como que eu posso, eu tenho esse negócio, como que eu posso fazer o negócio? Eu não estudei para fazer o negócio, né? Então eu fiquei um pouco inquieta, né? E a partir daquele dia eu falei, olha, eu vou até começar fazendo. E aí depois vieram os estagiários, né? Nós abrimos nosso projeto social clínica escola e tal, mas eu fui me formando com eles, assim, então eu fui consertando o avião voando, né? Assim, mas o quanto que, assim, eu vi que eu cometi algumas coisas, alguns erros que se eu tivesse um conhecimento, uma formação, um estudo, né? Enfim, não estou dizendo que eu não vou errar tendo, né? Mas eu só quero dizer assim, a gente começa fazendo uma coisa que a gente não sabe muito bem, né? Então, nessa perspectiva, eu vejo o quanto que nós já avançamos nos estudos de o que é ser supervisor, né? O papel, a função, né? Todo esse formato, a questão dos modelos aí de aprendizagem, que foi muito bom rever esse conteúdo aí te ouvindo aqui. Então, assim, é muito importante que a gente não faça isso de uma forma caseira, né, André? Não dá, né? Eu acho que não dá mais.
fazer de uma forma caseira. Eu considero que eu comecei fazendo de forma caseira, fui criando assim, gente, então vem cá, vamos fazer os cursos, aí fez uns cursos, vamos fazer uns encontros, aí criamos um grupo de estudo, né? Mas que a gente pudesse sair desse modo caseiro, né, de fazer, assim, sabe? Então, é isso que eu queria. É um depoimento, na verdade, que eu queria dar. Perfeito, né, Ju? E a gente pensa também, né, numa necessidade que é muito interessante, que é do aumento de demanda de formandos e de atendimentos que a gente vai ter pela frente aí, né? Acho que não é mistério para ninguém. O tanto que a nossa profissão como cuidadores vai ser exigida, né, nos próximos anos, né? Acho que nós vivemos um ambiente hoje de muita vulnerabilidade psicológica e, nesse sentido, né, desenvolver pessoas que possam dar esse parâmetro a novos terapeutas tem um dos pontos importantes nesse cenário, né? Então, pensando nisso tudo, pessoal, eu e a Ju vamos estar coordenando, então, né, abrindo as portas aí de uma grande iniciativa, né, Ju, que nós pensamos, amadurecemos muito a ideia de vários formatos, né? Então, estudando muito sobre possíveis formatos de como fazer isso. E o melhor formato que a gente encontrou foi o formato que integra essas três perspectivas de aprendizagem, né? Onde a gente tem o cenário declarativo, né? Ou seja, onde a gente tem o formato de informações, de literatura, de estudos na área a respeito de supervisão, onde a gente tem um espaço de treinamento de realização de supervisão, né? Ou seja, para que você possa colocar aquilo em prática antes, né, de estar num ambiente mais caseiro, como a Ju comentou, né, antes de ter que lidar com isso com a sua própria prática, e com um ambiente de desenvolvimento de metacognição, né, de avaliação do próprio desenvolvimento a partir da maneira como eu olho para o meu desenvolvimento individual, né? Então, o nosso curso de formação de supervisores em terapia cognitivo-comportamental, ele tem basicamente esses três momentos que a gente vai explicar de maneira geral para vocês como funciona. O primeiro momento declarativo é através de algumas aulas formativas que a gente vai ter uma vez por mês. Essas aulas vão acontecer com grandes professores da terapia cognitivo-comportamental do Brasil, abordando várias perspectivas a respeito do que é a supervisão, de como se desenvolver como supervisor. Então, vou ler aqui para vocês os temas dos nossos módulos, para vocês terem ideia do que a gente vai trabalhar em cada um deles, né? Então, o primeiro deles, a supervisão em TCC, a integração entre olhar para evidências e especificidades do paciente, competência e metacompetência na formação de supervisores, modelos de conceitualização de caso e sua implementação e supervisão, a relação entre supervisor e supervisionando, técnicas cognitivas, comportamentais e de regulação emocional atreladas à supervisão, planos de tratamento e sua aplicação pela supervisão, estratégia de supervisão nas diferentes abordagens de terapia cognitivo-comportamental, estratégia de avaliação e supervisão, supervisão em grupo, supervisão de infância e adolescência e supervisão de casos em casais e família. Ou seja, a gente tem 11 módulos formativos, declarativos, né, com pessoas que trabalham nessa área há muito tempo, trazendo aí conteúdos importantes para a prática de vocês, né? Só pelo nome dos tópicos já dá a ideia de que nós vamos discutir supervisão mesmo, né? E diretamente sobre como fazer isso na prática. Além disso, é importante falar sobre quem são essas pessoas, né, que vão estar conosco. Teremos aí, como eu estava citando, nomes de muita referência dentro do cenário das terapias cognitivo-comportamentais de maneira geral. Então, para citar alguns, né, além da minha coordenação e da Ju, teremos conosco a Nelma Moura, a Fabiana Gauí, a Janaína Barleta, a Gerson Sigmund, Wilson Melo, Débora Fava, deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém, enfim, alguns outros grandes nomes, grandes referências da terapia cognitivo-comportamental, escolhidos a dedo para estar nesse módulo com a gente, né? Então, a própria ideia de com quem a gente ia contar é um cenário difícil, né? Já que esse é o primeiro curso que a gente está montando nesse sentido, mas bastante interessante também para essa perspectiva. Então, nesse cenário primeiro declarativo, essas aulas
uma vez por mês, né, durante os sábados, com grande perspectiva aí de discussão com essas grandes referências da terapia cognitivo-comportamental de maneira geral. Nós teremos uma outra oportunidade de desenvolvimento de habilidades procedurais, procedimentais, ou seja, quando a gente vai falar da prática de ser supervisor, né, de maneira geral. Então, na nossa formação, cada aluno, né, ou seja, cada pessoa que está se formando como supervisor, vai passar pela experiência de supervisionar outras pessoas, tanto no formato individual como no formato em grupo, né? Ou seja, a gente vai ter aqui a oportunidade de desenvolvimento nos dois principais formatos, né? Nas duas principais necessidades com as quais a gente vai ver esse desenvolvimento. E na terceira perspectiva, né, quando a gente fala aí da aprendizagem metacognitiva, nós teremos dois momentos no nosso curso a respeito desse cenário. Nós teremos um encontro semanal comigo e com a Ju, né? Então cada um dos nossos alunos vai estar comigo ou com a Ju discutindo, né, num formato de mentoria sobre como está o desenvolvimento dessas habilidades, né, fazendo literalmente uma supervisão desse processo de supervisão, né, para acompanhar o desenvolvimento das habilidades como supervisionando. Então, esse encontro também semanal. E mensalmente, junto com as aulas, nós teremos também um momento de avaliação metacognitiva com cada um dessas referências, com cada um desses professores, que vão trazer aí outros olhares e outras experiências a respeito da sua visão de metacognição, né, de metacompetências em habilidade e em supervisão de maneira geral. Então, nós teremos dois momentos aí para essa perspectiva. Por isso, pessoal, para a gente somar isso tudo, né, a gente está dizendo aqui também de um outro grande diferencial desse nosso curso de supervisão, que é a carga horária, né? A gente vinha discutindo a ideia de formação, né, de alguém que sai de um curso de formação com habilidades desenvolvidas para uma certa temática, e justamente para conseguir fazer isso, né, a gente precisa de uma carga horária extensiva, né, ou seja, é através do que a gente vai chamar aqui de horas de voo, né, que a gente vai conseguir algumas dessas perspectivas, ou seja, a gente não precisa ouvir ou treinar ou conversar sobre isso uma vez, a gente precisa fazer isso muitas vezes, e nós teremos a oportunidade de fazer isso durante um ano inteiro, né, com um curso de certificação de 600 horas. Né? Então, se a gente for pensar um curso que em um ano, né, beira aí o que algumas especializações fornecem em 2 anos, né, ou 1 ano e meio. Então, um sinal bastante importante aqui do quanto a gente está privilegiando esse espaço de desenvolvimento e formação do processo de supervisão. Né? Então, essa é uma ideia que a gente tem bastante afeto, né, Ju? A ideia de como a gente pensou nesses 3 momentos justamente para conseguir resolver, suprir essas lacunas de formação que são tão importantes no caminho do desenvolvimento como supervisor e trazer, né, a característica inovadora desse trabalho para quem tem interesse de trabalhar nesse nicho de desenvolvimento. André, é muito bom te ouvir falando do curso que nós montamos, né? Porque, assim, de fato, quando eu revisito, né, lá a minha experiência de ser da supervisão, né? Eu falei com você até assim, ô André, eu quero fazer o curso, né? Porque assim, eu falei, André, vamos fazer o cronograma, deixa eu olhar minha agenda, né? Porque olha isso, gente, né? Nós vamos poder ter essa formação aí, né, tanto teórica, técnica, como fazer, né, e essa meta cognitiva, assim, isso é profissionalizar a supervisão, né, é isso, né, eu estou usando essa palavra caseiro, não estou dizendo que coisa de casa é ruim, né, gente, de maneira nenhuma, né, mas eu, Juliana, quero ter segurança, né, assim, de ir para uma supervisão, quer seja individual, quer seja em grupo, e estar oferecendo o que tem de melhor, né, dessa forma de aprendizagem e de conteúdo, né? Então, assim, eu fico pensando que é um momento que nós vamos dar um salto muito grande
na formação. E, André, uma coisa que você não falou, são só 12 vagas. Exatamente. Só para fazer tudo isso, gente, nós não podemos ter uma turma grande, é uma turminha pequenininha, tá? Então, não tem essa de, vai abrir mais vaga. Não vai abrir, gente, né? Na verdade, não vai abrir. Esses dias a gente pleiteou em 2 vagas diferentes, eu mais o André fizemos uma reunião, né? E aí, quer dizer, não tem jeito, tá? Então, assim, não é conversa de vendedor, né, André? Porque eu não sei fazer isso, inclusive, né? Não tem como a gente oferecer um curso de 600 horas com esse grupo de profissionais, com essa mentoria, né? Com esse trabalho semanal aí. Então, são só 12 vagas. Então, quem está aqui nos ouvindo, ou quem está nos ouvindo e conhece alguém que tem perfil para esse nosso curso, né? Corre, faz a inscrição, porque a gente pode até abrir em outro momento, né? Mas essa turma serão apenas 12 vagas. Não tem jeito, né, André? Eu acho importante falar isso, porque, assim, para dar conta dessas 600 horas, para dar conta desse time todo, né? Porque é um time, né? Esse grupo de professores que vai nos acompanhar nesse processo foram aqueles que, de alguma forma, eu encontrei lá atrás alguma leitura, alguma produção, né? Então, que nós pensamos com muito carinho esse grupo de professores. Eu e o André, a gente tem nos dedicado muito nesse curso, tem sido uma maravilha trabalhar com o André, mas tem sido desafiador também, porque a gente sabe que nós estamos fazendo uma coisa assim de primeira, né? Eu quase quero falar que é uma coisa inovadora, mas eu sou muito cuidadosa nas palavras, né? Mas com essa quantidade de horas e com essas possibilidades e modalidades, focando nessas aprendizagens, realmente é algo novo, né? Que nós estamos aí lançando no mercado, e eu estou muito feliz com esse projeto. Espero ter muita gente bacana conosco para a gente tornar esse sonho realidade, né, André? E acho que a ideia de ter essas 12 vagas é bem isso, né, Ju? É ter a gente conseguir ter esse acompanhamento todo durante um ano, né? A gente quer que, ao final desse período de um ano, né, que a gente tenha pessoas que consigam ter autoridade sobre esse conhecimento construído, né? E a gente vai fazer isso através de muito acompanhamento, né? Então a gente tem momentos muito dedicados para esse processo, né? Uma carga horária extensiva, a gente sabe disso, mas é justamente uma carga horária compatível com a importância que a gente dá para esse papel, né? Ou seja, se a gente começou dizendo, né, da importância do processo de supervisão para a formação profissional, na hora de formar um supervisor, que é quem vai conduzir esse processo, né? A gente precisa dessa prática extensiva para conseguir olhar a respeito disso, né? Então, a ideia dessa formação com 12 vagas nessa carga horária tem a perspectiva da gente conseguir cumprir mesmo as demandas, né? As necessidades de como se tornar um supervisor aí. E, sem dúvida, né? Acho que vai ser um trabalho muito desafiador para toda essa primeira turma, né? Assim, porque, de fato, nós estamos trabalhando com algo muito recente, né? Quando a gente estava fazendo os convites para os professores, era frequente a ideia de que assim, mas tem uma emenda, né? Tem o que vocês esperam que seja trabalhado? Olha, a gente pode discutir sobre a temática, mas, de fato, a gente não tem um padrão de referência, a gente não tem uma comparação, porque a gente não tem algo parecido sendo feito em nenhum outro lugar, né? Então, essa também é uma ideia muito importante que a gente quer fixar, porque tem um investimento aqui intelectual de desenvolvimento dessas aulas, né, que elas são fundamentais para a perspectiva e que, sem dúvida, né, vai ser enriquecedora demais para quem quiser e puder estar conosco nesse momento. E muito legal, né, André, participar da mentoria com essa equipe, com esse time, né? Assim, não é só conosco, né, que nós estamos aí nessa construção desse conhecimento, a nossa formação, há quantos anos a gente está aí fazendo essa supervisão, desde essa primeira ligação que essa pessoa me fez, ela me inquietou e eu fui buscar, né? Você também com a sua extensa formação, né? Mas como que vai ser bom a gente, também esse time de professores, né? Fazer essa mentoria também com esses 12, né? Vai ser um negócio assim. Eu estou realmente sonhando, contando os dias para a gente poder começar
a gente poder participar disso tudo, assim, eu estou muito encantada com a proposta, assim, achei que tá muito bom fazer parte disso, eu estou muito feliz e não vejo a hora de tudo começar, assim. Estou muito Também feliz. estou, Ju, bastante ansioso para a gente dar o pontapé inicial nesse grande projeto, né? E ter, né, a primeira turma de formação em supervisão acontecendo. Acho que vai ser um cenário muito, muito importante para nós, de maneira geral, no cenário das TCCs, né? Acho que a gente vai, se a gente ainda não tem um parâmetro, acho que a gente vai criar, pelo menos, um parâmetro, né, de comparação, e eu acho que isso vai ser fundamental para o processo como um todo, né? Então, para você que está nos assistindo, que quiser saber mais sobre o nosso programa, que tiver alguém interessado sobre a respeito da perspectiva de se tornar um supervisor, a maneira de fazer isso é estando conosco. Isso mesmo. E aí, pessoal, assim, no Instagram, né, do André, o meu, do Espaço Integrar, né? Então, nós estamos daqui, assim, hoje eu estou entendendo, assim, a gente já estava fazendo todo um movimento, né? E assim, agora a gente está dando um pontapé mesmo para o início, né? Essa conversa hoje, assim, vamos chutar a bola para o gol, né? Então, essa é a ideia. Perfeito. E a gente espera, então, né, esses 12 profissionais que estarão conosco, né, abrindo esse belo projeto, né? E então eu espero por todos vocês. E se tiver alguma dúvida também, a gente segue à disposição nas nossas redes sociais, né, nos nossos contatos aí. E, André, te agradecer mais uma vez por essa parceria, né? Muito bom trabalhar com você, muito bom aprender com você, né? Assim, muito bom, muito bom. É uma oportunidade ímpar, assim. Quero te agradecer muito por essa oportunidade. Fico muito feliz, Ju, da gente estar trabalhando junto, né, num projeto tão necessário, né? Acho que a gente se conectou justamente por essa necessidade, né, de ir vendo essas lacunas, né, na nossa própria formação, de ter esse olhar crítico para o nosso próprio desenvolvimento, né, o quanto que a gente conseguiu, acho que, estruturar isso de um jeito que faz sentido, que fez sentido para nós, né, e o quanto que vai ser bom trabalhar com você nessa coordenação, né, e com esse grande time que vai estar conosco também. Pessoal, foi ótimo ter a oportunidade de falar com vocês. Como a Ju comentou, né, nós estamos sempre à disposição aí para trocar figurinha, para, enfim, né, dúvidas, comentários, o que quiserem saber mais a respeito, tanto o time do Espaço Integrar quanto eu e Ju como coordenadores, estamos à disposição de vocês e é isso. Ótimo, então, pessoal. Então, uma boa noite, André, e Um beijo, até Ju. mais. Até, Um beijão. tchau. Tchau, tchau.